E aí, galera, beleza? Ó, vamos lá então? Ó, a gente vai falar hoje sobre circunferência, tá? E alguns itens sobre a circunferência aí. Mas é bem tranquilo. A construção da circunferência, imagino eu que todos saibam fazer tranquilamente, né? Lembrando que sempre a circunferência ela é baseada no raio, que seria a distância, né? Do centro da circunferência até a borda da circunferência em si. Porque, na verdade, a circunferência é só o contorno, né, galera? O interior aqui não é circunferência, né? Lembrando que se ele tiver todo pintado, aí ele se chama círculo, né? E aí a circunferência é só esse contorno. Bom, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre arco. O que seria um arco da circunferência? O arco é um pedaço da circunferência. Então, eu delimitei aqui, eu chamei aqui de A, aqui de B, dois pontinhos na circunferência, né? Sobre a circunferência, podemos dizer assim. E esse espaço que eu pintei de preto aqui, ó, mais forte, né? O de A até B, a gente chama de arco AB. Eu posso falar desta forma, arco AB, ou posso escrever assim, ó, AB, que é os dois pontos, né, que delimitam o arco, com este arco aqui em cima, né? Então aí a gente também lê assim AB. Olha, então arco AB essa medida, em alguns casos eles usam o arco maior, mas geralmente a gente está falando do arco menor, o pedacinho formado aqui, tá bem? Bom, este arco, assim como a circunferência, se trabalha com ângulos, com graus, né? A medida em graus. Então, eu posso me referir ao arco AB falando de uma medida de um ângulo. Só que para eu poder saber que medida de ângulo que é, o que eu precisaria fazer? Formar um ângulo aqui. Como que eu iria formar este ângulo? Usando esses três pontos, ó. Os dois pontos da circunferência e o centro O. Então, vamos lá, vamos posicionar aqui. Eu já fiz o ângulo aqui, tá bem? Então, tem a mesma circunferência, os pontos A e B, né, que delimitam. Agora está aqui em vermelho, ó. Este é o arco AB. Então, eu vou colocar aqui, ó, AB e o símbolozinho de arco. Bom, quero saber quantos graus medem. Tudo bem, vamos lá. A gente acabou de usar o transferidor, né? Então vamos continuar usando lá. Ó. Aqui nós temos posicionado aqui a linha de fé e o centro. E este meu arco que eu construí aqui, galera, ele tem 90... Ele tem 98 graus. Só que é o seguinte, repararam que eu estou medindo este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui de dentro, ele é 98 graus, certo? Bom, mas se o ângulo ali que está lá no centro mede 98 graus, isto significa que o arco AB mede exatamente 98 graus. Só para a gente pensar um pouquinho, se eu tiver uma volta completa, eu teria 360 graus da minha circunferência, né? Se eu tiver meia volta, eu terei 180 graus. Um quarto de volta, 90 graus. Isso a gente já tem uma boa ideia, né, galera? Então, aqui a gente tem este arco medindo 98 graus. Só que ele é baseado, ele precisa deste ângulo aqui. Este ângulo que está aqui dentro, eu vou chamar assim, ó, ângulo AOB, tá vendo? Ângulo AOB, um vértice no O, né? Por isso que ele tem esse chapéuzinho aqui no O. Ele é chamado, e é conhecido aqui, a gente vai usar ele como ângulo central. Ângulo central. Tá? Então, esse também é um assunto importante aqui que a gente vai usar, tá bem? É o ângulo central. Então, veja bem que legal, ó. A mesma medida do ângulo central é a medida do arco. Então, se te fornecerem a medida do arco, você sabe a medida do ângulo central. Se te fornecerem a medida do ângulo central, você sabe a medida do arco. Tranquilo? Vamos anotar isso? Ó, ângulo central é igual ao arco. No caso, a medida, né, galera? A gente está falando aqui sobre a medida do ângulo central é igual à medida do arco. E lembrando que esta medida aí está sempre em graus, né? Ele é um ângulo, né? Então, ele está sempre em graus. Vamos separar aqui porque é importante. Beleza? Anota isso daí.
E vamos para o próximo passo. Só um item importante aqui a colocar, que às vezes usa, não é sempre, mas às vezes usa. Como aqui a gente pode formar dois arcos, né? Esse arco de dentro aqui e esse arco de fora, às vezes aparece um ponto. Quando aparecer um ponto, vamos por exemplo colocar um pontinho aqui, ó. Aparecer um ponto C, quer dizer o seguinte, que é para você medir o teu arco passando pelo ponto C. Às vezes é colocado M, às vezes é colocado D, um outro medida, outro nome de ponto, né? Dizendo então que é para você medir o arco AB passando pelo ponto C. Se o ponto C estivesse aqui fora, vamos colocar um D aqui, ó. Se tivesse, não tivesse o C, ó, tivesse apenas o ponto D, então quer dizer que a gente queria medir esta abertura maior aqui. Mas daí é fácil, né? Se eu sei que a menor é 98, a maior não é quanto falta para 360? Pensem nisso, beleza? Bom, próximo passo a gente falar sobre ângulo inscrito, que é o principal assunto da aula de hoje, tá? O que seria um ângulo inscrito? Primeiro eu vou ler aqui com vocês e vamos comentar. Ângulo inscrito é quando o vértice está na circunferência. Lembra que estar na circunferência é o ponto estar aqui, ó, bem na curva, né? Em cima da circunferência, não dentro nem fora da circunferência, tá? Na circunferência. E as semirretas que formam o ângulo, essas duas semirretas aqui, né? Elas são secantes. Aí tem um nome interessante a se pensar. Secante, a circunferência. Secante quer dizer que encosta na circunferência em dois pontos, tá? E olha bem, essa semirreta AB, que forma o lado do ângulo, ela encosta na circunferência aqui e aqui, nos pontos A e B. A semirreta AC, aqui, ó, ela encosta na circunferência em dois lugares, em dois pontos, no A e no C. Então, nós dizemos que essas semirretas aqui, ó, são secantes à circunferência. Elas encostam duas vezes. Ser secante é isso, encostar duas vezes, tá bem? Tem outra palavra que às vezes usa que é tangente, aí ela encosta uma vez só, mas a gente vai usar numa próxima aula, tá bom? Hoje só sobre a secante. Bom, nós dizemos então que este ângulo aqui, galerinha, ó, este ângulozinho aqui, ó, ele é inscrito. Inscrito é a ideia de ser escrito dentro, tá bem? Não é a ideia agora de se inscrever em alguma coisa, tá bom? O inscrito agora é que é desenhado dentro da circunferência. Repare que esta abertura aqui, ó, ela está dentro da circunferência. Então nós dizemos que o ângulo BAC, este ângulo aqui, ele é ângulo inscrito. Vou chamar ele de X, galera. Tá bom? Vou chamar ele de X, tá? Bom, mas vocês viram que a gente viu agora há pouco sobre ângulo central? Observem o seguinte. Este ângulo inscrito tem uma relação com o ângulo central muito importante. E aonde estaria o ângulo central, vocês lembram? Está aqui o vértice, né, o centro da circunferência. O centro da circunferência é o vértice do ângulo central. Então, ó, eu vou criar o ângulo central aqui, ó. Ele está aqui até esse ponto B, né? E do vértice, do centro O, até o ponto C. Ó, aqui formou o ângulo central, né? Eu vou escrever aqui para vocês, ó. BOC é ângulo central. Lembraram? A gente acabou de falar dele, né? Ângulo central. Ângulo central é quando o vértice está exatamente no centro da circunferência e aqui as semirretas elas estão tocando na circunferência, tá bem? Agora, este ângulo aqui, ó, olha que legal. O ângulo central, ele tem a seguinte relação com o ângulo inscrito. O ângulo central eu vou chamar de A ângulo central, ele é igual ao duas vezes o ângulo inscrito. Duas vezes quer dizer o dobro, né? Então, ó, anota isso daqui, galera, isso é importante. O ângulo central, ele tem exatamente o dobro do tamanho, da medida, do valor do ângulo inscrito. Então, se aqui nós chamamos de x o ângulo inscrito, o ângulo central é o dobro dele, né? Então, eu vou chamar aqui de 2x. Olha que legal. Esta relação sempre vai existir. Se eu tenho um ângulo inscrito, aqui vai formar um ângulo central, usando os mesmos pontos B e C, né, da semirreta aqui. Então, este ângulo central aqui, ele mede o dobro deste ângulo inscrito. Vale a pena lembrar também
que a medida, o valor deste ângulo central é o mesmo do arco BC, né? Lembram disso também? Esse ângulo BOC, ó, ângulo BOC, ele é igual à medida do arco BC. Lembra que a gente viu isso, né, anteriormente, que agora a mesma medida deste ângulo central aqui é a medida do arco BC. Beleza? Vou fazer um exemplo com vocês usando isso daqui. Vamos ver como é que fica. Anota aí, galera, e vamos pro exemplo. Bom, vamos lá. A gente vai usar, então, o que a gente acabou de ver, né? Essa propriedade do ângulo escrito, a relação que ela tem com o ângulo central, tá bem? Bom, vamos lá. Determine o valor de x na circunferência abaixo. Veja, o que nós temos aqui, galera? Vamos observar. Nós temos esse ângulo de 60 graus. O que é esse ângulo de 60 graus? Pensando na circunferência, ele é ângulo inscrito ou ângulo central? Veja que o vértice dele está na circunferência, então ele é ângulo inscrito, né? Ele é ângulo inscrito. E o ângulo central, ele estaria aqui. Veja que nós não temos desenhado o ângulo central, tá vendo? Nós temos aqui, ó, o 5x mais 10, que representa o quê? Este pedaço. Mas o que seria este pedaço? É o arco BC, né? E lembra que o arco é a mesma medida do ângulo central? Tá bem? Se quiser desenhar o ângulo central, pode, mas nem precisa. O que a gente sabe? O que a gente viu da relação ali? Ó? Vou escrever aqui, ó. 5x mais 10, que é a medida do arco e automaticamente é a medida do ângulo central, é igual o dobro do ângulo inscrito, né? Então, o dobro, ó, vezes 2, dobro do ângulo inscrito. O ângulo inscrito é 60, então a gente vai escrever 2 vezes 60. Ó, formou uma equaçãozinha do primeiro grau, galera. Vamos resolver? 5x mais 10 é igual a 2 vezes 60 dá 120. 5x é igual a 120 menos 10, né? 5x é igual a 110. O 5 vai passar ali dividindo, 110 dividido por 5. X é igual a 22. Fechou o pacote aí, ó. O que a gente precisou usar, galera? Vamos só voltar aqui rapidinho, olha lá. A gente usou esta relação, né? Isso aqui é importante, galera. Ângulo central é igual ao dobro, é 2 vezes o valor do ângulo inscrito. Exatamente isso que a gente tinha aqui. A diferença é que nós não tínhamos o ângulo aqui desenhado. Mas, se quiser, você pode desenhar o ângulo aqui, não tem problema nenhum. Ó, liga aqui e esta mesma informação, essa mesma medida que está aqui no arco, é a mesma do ângulo central. Com isso, nós escrevemos isso aqui, ó. 5x mais 10, que é a medida do arco, é igual ao dobro do ângulo inscrito. E aí, tá resolvido, x igual a 22. Beleza, galerinha? Valeu! É isso daí, até a próxima aula, anotem tudo aí e logo teremos exercícios para resolver. Valeu?